As 10 visões mais impactantes e simbólicas que o apóstolo João registrou no livro das Revelações são consideradas por muitos como uma janela para eventos que poderiam ocorrer em nosso futuro. Este texto sagrado, conhecido como o livro do Apocalipse na Bíblia cristã, é aclamado por seu profundo conteúdo profético que se refere ao fim dos tempos. Nos aprofundaremos nas profecias mais surpreendentes que contém esta poderosa obra apocalíptica. Então, prepare-se para nos acompanhar nessa fascinante travessia através da história e da espiritualidade. Antes de continuar, convidamos você a deixar seu curtir no vídeo e compartilhar seus pensamentos nos comentários sobre o que você acha que está acontecendo em nossos dias. Um dos elementos mais aterradores deste livro são os 4 cavaleiros do Apocalipse, cujas visões aterradoras representam figuras montadas em cavalos de diferentes cores: branco, vermelho, negro e pálido. Cada um deles simboliza eventos de grande importância. O branco representa a conquista. O vermelho simboliza a guerra. O negro indica a fome. E o pálido simboliza a morte. Esses cavaleiros encarnam os juízos divinos que serão desencadeados sobre a terra, como mencionado nos versículos 2 a 8 do 6º capítulo do Apocalipse. O primeiro desses cavaleiros, montando um cavalo branco, encarna a guerra, lançando o mundo em um turbilhão de conflitos violentos que devastam nações e mergulham a humanidade em um mar de desespero. A espada que empunha reflete a violência e a destruição que se sentem em cada canto do planeta. O segundo cavaleiro, que aparece montando um cavalo vermelho, simboliza a fome. Com a escassez de alimentos e recursos se espalhando como uma sombra, milhões de indivíduos sofrem as consequências da falta de sustento, levando-os à desesperança. A balança que sustenta em sua mão representa a distribuição desigual desses recursos e o sofrimento que resulta dessa inequidade. Por sua parte, o terceiro cavaleiro, que monta um cavalo negro, é o representante das pragas e doenças. Sua chegada abre as portas a epidemias mortais que dizimam a população. A balança que porta indica como a morte é medida e executada sem compaixão. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo de um tom esverdeado, representa a própria morte, trazendo consigo a inevitável extinção de vidas e a decomposição da ordem que conhecemos. Este ser se ergue como o coletor de almas daqueles que partiram. Esses horrores antecipam os eventos atuais que afligem o mundo, como os conflitos bélicos em Israel e Gaza, ou a tensão entre Rússia e Ucrânia, que parecem refletir as noções expostas nas Sagradas Escrituras sobre os Cavaleiros do Apocalipse. A pandemia de Covid-19, que começou no início de 2020, atordou a humanidade e mergulha a população global em confinamento, ressoando com as profecias sobre os Cavaleiros do Apocalipse. O período da Grande Tribulação é descrito como uma época de sofrimento sem paralelo que afetará toda a humanidade, sublinhando a magnitude e a intensidade da dor que se desencadeará ao final dos tempos. Este cenário é prefigurado como um período em que a humanidade enfrentará calamidades, perseguições e provas indescritíveis. No entanto, também nos é oferecido um raio de esperança em meio a essa adversidade. Aqueles que permanecerem fiéis a Deus e que forem redimidos pelo sangue de Jesus encontrarão salvação e experimentarão paz em meio ao caos. No capítulo 24, versículos 21 e 22 do livro de Mateus, Jesus adverte sobre este tempo de aflição sem igual, dizendo que tal tribulação não existiu desde o início do mundo e que, se esses dias não forem abreviados, ninguém poderia ser salvo. Contudo, em razão dos eleitos, esses dias serão abreviados. No capítulo 7, versículo 14 do Apocalipse, são mencionados aqueles que sobreviveram a esta grande tribulação. João pergunta ao Senhor sobre eles, e a resposta afirma que são aqueles que saíram dessa dura experiência, tendo lavado suas vestiduras e clareado suas roupas no sangue do Cordeiro. Este versículo encerra uma mensagem profunda de esperança e redenção,
para aqueles que se mantêm firmes na fé durante provas difíceis. Como exemplificação dessa tribulação contemporânea, encontramos as igrejas perseguidas em diversos países ao redor do mundo, que enfrentam condições que incorporam aspectos do grande sofrimento descrito. Em muitas regiões, essas comunidades devem lidar com a opressão e a violência, refletindo elementos da grande tribulação. As 7 taças da ira de Deus representam juízos divinos destinados a uma humanidade pecadora, apresentando uma série de castigos que estão detalhados no livro de Revelação do Novo Testamento. Essas taças são derramadas por 7 anjos, como parte dos eventos culminantes que precedem ao fim dos tempos e ao juízo final. Segundo o capítulo 16, versículos 1 a 17 do Apocalipse, ouve-se uma voz poderosa, proveniente do santuário, instruindo os anjos a derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo procede e derrama sua taça sobre a terra, causando feridas terríveis e malignas que afligem aqueles que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Cada uma dessas taças traz consigo uma praga ou desastre específico que provoca sofrimento à humanidade. Por exemplo, a segunda e terceira taças transformam mares e rios em sangue, ocasionando a morte de criaturas marinhas e a contaminação das águas vitais. A quarta taça provoca intensos calores solares e queimaduras extremas em aqueles expostos, exacerbando o sofrimento humano. A quinta taça traz escuridão ao trono da besta, simbolizando a queda moral e espiritual do poder maligno. A seguir, a sexta taça, como descrito nos versículos 12 a 16 deste capítulo, seca o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente. Finalmente, a sétima taça desata relâmpagos, trovões e terremotos devastadores. No entanto, o livro do Apocalipse também nos oferece a esperança de que aqueles que se arrependem e se aproximam de Deus poderão escapar da ira que será desencadeada no dia do juízo. A marca da besta é um símbolo de lealdade ao anticristo e representa a condenação eterna, como mencionado no capítulo 13, versículos 16 e 17 do Apocalipse. Este trecho destaca como todos, desde os grandes até os pequenos, ricos e pobres, livres e escravizados, receberão uma marca na mão direita ou na testa, o que lhes impedirá de realizar transações comerciais, a menos que possuam a marca que representa o nome da besta ou o número associado. Essa marca não só se torna um requisito essencial para a vida cotidiana, mas também simboliza um controle total sobre a humanidade. Além disso, no capítulo 14, versículos 9 e 10, é advertido que aqueles que adorarem a besta e aceitarem sua marca serão forçados a beber do vinho da ira de Deus, que será derramado sem diluição no cálice de sua ira, levando-os a sofrer tormentos eternos. Este trecho ressalta as graves consequências espirituais que enfrentam aqueles que optam por adorar a besta, afastando-se assim do caminho de Deus. Nesse sentido, a marca da besta se erige como um lembrete da imperiosa necessidade de nos apegarmos à nossa identidade em Cristo e resistirmos a qualquer forma de idolatria. A besta e o falso profeta constituem figuras centrais no livro do Apocalipse, mostrando seu papel como agentes do mal no juízo final. A besta é descrita como um ser poderoso e opressivo que busca submeter a humanidade, identificada pelo número 666, um símbolo de corrupção e oposição a Deus. Como mencionado em Apocalipse 13:18, aqui se invoca a sabedoria para calcular o número da besta, que é de fato o número de um homem. A besta exercerá domínio e controle sobre muitos, levando-os a adorar tudo o que não é divino. Por sua vez, o falso profeta aparece como um líder religioso enganoso, que apoia a besta, realizando milagres e desviando as pessoas do caminho da verdade. No capítulo 19, versículo 20 do Apocalipse, menciona-se que a besta foi capturada juntamente com o falso profeta, que havia perpetrado enganos diante dela,
conseguindo confundir aqueles que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Ambos serão lançados vivos ao lago de fogo que arde com enxofre. O falso profeta é retratado como um manipulador astuto que busca atrair outros a seguir um caminho falso e torcido, afastando-os de uma verdadeira fé e devoção. Essas figuras encarnam forças espirituais malignas que, segundo os escritos sagrados, serão derrotadas no desfecho apocalíptico, levando à vitória final do bem sobre o mal. A Batalha de Armagedon, descrita especificamente nos capítulos 16 e 19, é um evento apocalíptico de grande relevância simbólica e espiritual. Este enfrentamento final representa o choque decisivo entre as forças do bem e as do mal. No capítulo 16, versículo 16, menciona-se o nome de Armagedon, proveniente da palavra hebraica Har Megiddo, que significa a colina de Megido. Este lugar, situado na antiga Palestina, tem sido historicamente associado a numerosas batalhas e conflitos. No capítulo 19, do versículo 11 ao 21, o apóstolo João tem uma visão clara desta batalha crucial. Nela, descreve Jesus Cristo montando um majestoso cavalo branco, levando consigo o título de Fiel e Verdadeiro. É nesta cena que se revela que ele julga e combate com justiça. Seus olhos ardem como chamas de fogo, e ele usa muitas coroas na cabeça, simbolizando sua autoridade suprema. Seu nome é um que só ele conhece, e veste um manto encharcado de sangue, o que alude ao sacrifício redentor que realizou pela humanidade. O retorno triunfal de Cristo, como líder nesta grande contenda, enfatiza a certeza de que o bem prevalecerá sobre o mal. Nesta batalha, ele enfrenta todas as forças escuras que atormentaram a humanidade ao longo da história. Ao final desta confrontação, aqueles que se opuserem ao reino de Deus serão derrotados, o que nos oferece uma visão de esperança e justiça para os crentes. O enfoque do livro do Apocalipse torna-se claro. Somos chamados a manter nossa fé firme, apesar das adversidades que enfrentamos neste mundo. Cada uma dessas profecias é projetada não apenas para prever o que está por vir, mas também para nos guiar na maneira como devemos viver hoje. Em tempos de dificuldade, a fé torna-se nosso pilar, e temos a promessa de que, ao final, aqueles que permanecerem firmes em sua lealdade a Deus serão recompensados. A história do Apocalipse convida a refletir sobre nossa própria vida espiritual e nossa relação com Deus. Ela nos desafia a permanecer vigilantes e a discernir os sinais dos tempos, lembrando-nos de que cada escolha tem consequências e que estamos em uma jornada rumo à redenção e à restauração prometida. Assim, enquanto navegamos pelas complexidades do nosso mundo atual e os desafios que se nos apresentam, nunca devemos esquecer que a história tem um desfecho glorioso, onde o amor e a justiça de Deus triunfam sobre todo o mal. Com isso em mente, é fundamental que mantenhamos nossas esperanças vivas. A mensagem das visões de João é tanto um aviso, quanto um convite para nos aproximarmos de uma maior compreensão de nossa fé. Não se trata apenas de prever o futuro, mas de viver à luz dessa revelação e levar um testemunho que reflita o amor de Cristo em cada um de nossos atos. Os exércitos celestiais o acompanham, vestidos com linho branco, puro e brilhante, montando majestosos cavalos brancos. De sua boca emana uma espada afiada, com a qual submeterá as nações. Ele reinará com um cetro de ferro, e em seu manto, à altura de sua coxa, está inscrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em um momento crucial, um anjo convoca os pássaros do céu para que se reúnam para o grande banquete de Deus, onde consumirá a carne de reis, generais, cavalos e cavaleiros, tanto livres quanto escravos, grandes e pequenos. Todos os reis da terra e seus exércitos se unirão em uma tentativa desesperada de combater aquele que está montado no cavalo, assim como seu exército celestial. No entanto,
A besta e o falso profeta serão capturados e lançados vivos ao lago de fogo, que arde com enxofre, enquanto o resto dos inimigos é vencido pela espada que sai da boca daquele que está no cavalo. Os pássaros se saciarão com a carne daqueles caídos. A batalha do Armagedon simboliza o clímax da luta espiritual entre o bem e o mal. O momento em que Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, derrota as forças malignas e estabelece seu reino eterno de justiça e paz. A oitava visão é a ressurreição celestial dos mortos, uma promessa que enche de esperança todos os que acreditam em Jesus. No final dos tempos, chegará um momento em que os mortos serão ressuscitados. Aqueles que foram salvos viverão eternamente ao seu lado, sem medo da morte, pois sabem que serão trazidos de volta à vida eterna. A Bíblia enfatiza que a ressurreição não é uma metáfora, mas uma realidade inevitável. Acontecerá de verdade. Uma prova disso é a própria ressurreição de Jesus, que assegura o destino de todos os que creem nele. Em 1 Coríntios 15, 21, 22, o apóstolo Paulo nos explica que a morte entrou no mundo através de um só homem, mas a ressurreição dos mortos também provém de um só homem, Jesus Cristo. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Paulo nos esclarece que a morte é consequência do pecado, mas a vida eterna é um presente divino para aqueles que acreditam em Jesus. A ressurreição dos mortos ocorrerá no final dos tempos, quando Jesus retornar. Nesse dia, todos os que existiram serão ressuscitados e comparecerão diante de Deus. Alguns receberão condenação eterna, enquanto outros receberão o presente da vida eterna. Deus julgará a cada um segundo suas ações, e aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, enfrentando a condenação eterna. Esta é a segunda morte para os condenados. Em contraste, a ressurreição dos salvos lhes permitirá viver eternamente com Deus. Não haverá mais morte, e todos desfrutarão da vida eterna diretamente das mãos do Criador. A nona visão revela a Nova Jerusalém, descrita nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse. Esta Nova Jerusalém é a cidade santa que desce do céu, repleta de simbolismo religioso e representando o cumprimento final do reino de Deus. É imaginada como uma cidade paradisíaca, símbolo da morada eterna dos justos. Sua descrição está cheia de detalhes grandiosos que destacam sua beleza, perfeição e santidade. Tem muros altos feitos de jaspe e 12 portas, cada uma feita de uma única pérola. No centro da cidade, encontramos uma enorme praça adornada por um rio de vida que flui, e de ambos os lados do rio cresce a árvore da vida. A cidade resplandece com a glória de Deus, sem necessidade de sol nem lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. A Nova Jerusalém será habitada por aqueles que foram salvos e que servem a Deus dia e noite. Em Apocalipse, de 1:2, afirma-se: E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Este simbolismo é profundo, representando a promessa de um novo começo, um renascimento para a humanidade e o mundo em sua totalidade. A imagem da Nova Jerusalém é frequentemente interpretada como a promessa de um lugar celestial, onde os fiéis e justos viverão em comunhão eterna com Deus. A 10ª visão apresenta as duas testemunhas, figuras proféticas que desempenham um papel crucial ao proclamar a verdade divina nos dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Em Apocalipse 11:3, nos é dito: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão durante 1260 dias, vestidas de saco. Essas testemunhas são descritas como duas oliveiras e 2 candelabros que estão diante do Deus da terra. Durante seu ministério têm o poder de converter água em sangue e fechar o céu para que não chova, manifestando sua autoridade divina. Também podem trazer pragas à terra.
o que evidencia a capacidade que Deus lhes concede. Se alguém tentar fazer-lhes mal, fogo sairá de suas bocas e consumirá seus inimigos, o que demonstra a poderosa proteção divina sobre eles. No entanto, quando tiverem cumprido sua missão, a besta que surge do abismo fará guerra contra eles, conseguindo vencê-los e assassiná-los. Seus corpos serão expostos na praça da grande cidade, onde também foi crucificado Cristo, e pessoas de todo o mundo presenciarão este evento, recusando-se a permitir que sejam enterrados. Após 3 dias e meio, Deus lhes devolverá o espírito de vida, e as 2 testemunhas se levantarão, aterrorizando os que os observam. Então, ouvirão uma grande voz do céu que os chamará, e subirão ao céu em uma nuvem diante dos olhos de todos os seus inimigos. Em resumo, essas 2 testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse são símbolos da proclamação da verdade e do poder de Deus nos últimos tempos. Seu ministério, descrito no capítulo 11, versículos 3 a 12, reflete a fidelidade divina e serve como um chamado ao arrependimento. Embora sejam assassinadas, sua ressurreição demonstra o poder de Deus sobre a morte, significando a vitória final do bem sobre o mal. Por fim, o juízo final, como descrito no Apocalipse, é o momento culminante em que Deus realizará o juízo de todas as almas humanas, tanto dos vivos quanto dos mortos. Esta representação está carregada de simbolismo e imagens apocalípticas, refletindo a importância e transformação que cercam o retorno glorioso de Jesus Cristo. Ele voltará com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Durante esse juízo, a humanidade se dividirá de acordo com suas ações, utilizando critérios morais e espirituais para o discernimento. Os justos serão recompensados com a vida eterna na presença de Deus, enquanto os perversos enfrentarão a condenação. A ressurreição dos mortos será um evento significativo, onde aqueles que partiram retornarão à vida para serem julgados no juízo final. Após esse evento, ocorrerá uma restauração do mundo, um tempo em que Deus criará um novo céu e uma nova terra, livres do mal e da corrupção. Durante o juízo final, as forças do mal, incluindo Satanás, serão finalmente derrotadas e condenadas a um castigo eterno. Essas visões são poderosas, não apenas pela intensidade dos eventos descritos, mas também porque transmitem mensagens eternas de esperança e justiça. Nos lembram que, apesar das tribulações que enfrentamos na vida, existe uma promessa de redenção e que o propósito divino prevalecerá sobre todas as forças malignas. Se você gostou deste vídeo e deseja aprender mais sobre esses temas profundos, incentivamos a deixar um gostei e se inscrever em nosso canal para não perder nenhum conteúdo. E se você já se perguntou por que Deus não simplesmente destrói Satanás e os anjos caídos, convido você a assistir ao vídeo que aparece na sua tela, onde exploramos esta intrigante questão. Espero você lá.